Boa tarde, sétimo ano. Nós estamos de volta nessa quinta-feira para mais uma aula de filosofia, onde nós vamos estar dando continuidade no capítulo 6, que é falando sobre a cultura brasileira, certo? Na nossa aula passada, que foi presencial, nós discutimos em sala realmente o conceito de cultura. O que significa, a palavra cultura? Então a gente viu que a cultura é um dos principais, o conceito de cultura é um dos principais na ciência humana, né? O significado mais simples desse termo, ele afirma que a cultura abrange todas as realizações materiais. Ou seja, cultura é tudo aquilo produzido pela humanidade, seja no plano concreto ou no plano imaterial. Tipo, desde artefatos e objetos, até ideais e crenças. Então, cultura é tudo aquilo, É todo aquele complexo de conhecimento de toda a habilidade humana empregada socialmente. E além disso, ainda podemos dizer que é também todo comportamento aprendido de modo independente da questão biológica. A cultura no Brasil, nós sabemos que ela é uma síntese, de influências de vários povos e etnias, que essa mesma forma um povo brasileiro. Ou seja, nós temos uma diversidade de elementos que caracterizaram a cultura do nosso país. Não existe uma cultura brasileira homogênea, e sim um mosaico, de diferentes vertentes culturais que formam junto à cultura do Brasil. Ou seja, nós temos um pouco, de cada povo, de cada povo, como enfatiza o próprio texto. Nós temos essa miscigenação, essa diversidade, que juntos formam realmente a cultura brasileira. Então, o que seria realmente essa diversidade de cultura? Então, essa diversidade nada mais é do que o conjunto realmente variado de várias manifestações de cultura de um povo. E é essa a nossa cultura brasileira, certo? São manifestações variadas realmente. E formou-se essa linda cultura brasileira, que é a nossa cultura. Ok, meus queridos? Então, dando continuidade a esse capítulo 6, hoje na página 73, onde nós vamos falar sobre o conceito de cultura no Brasil. Então, o que diz o primeiro parágrafo? Chamamos de cultura a reunião de vários aspectos de uma determinada sociedade, incluindo comportamentos e tradições. Não existem culturas inferiores e culturas superiores. A cultura deve ser percebida como algo dinâmico e cotidiano. Ou seja, não existe culturas maiores, menores, inferiores, superiores, como o texto afirma. Existem culturas, existem tradições, comportamentos e tradições que são dinâmicos e renovados a cada dia, dentro do nosso cotidiano. Como fala o nosso próprio texto, a cultura ela deve ser percebida como algo dinâmico, no nosso cotidiano. Então, o que o texto ainda diz? Os costumes, as crenças e os hábitos pertencentes a cada povo, a cada nação, varia com o tempo. Ou seja, ele não é fixo, A nossa cultura, ela pode sim ser variada. Ela é algo, vamos dizer, flexível, Ela pode estar mudando com o passar do tempo. Muitos povos acreditam ter uma cultura mais adiantada do que a de outros. No entanto, o tempo e a história se encarregam de desmentir tal afirmativa. Então, desmente tal afirmativa, por quê? Porque, na verdade, é como já falou, A nossa cultura, ela não é fixa. Ela pode mudar, sim. Ela pode ser dinâmica, sim, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, durante o século XIX, procurou-se identificar valores e características próprias da cultura nacional,
diferenciando-se da cultura europeia, colocando o índio como elemento original da cultura brasileira. A abolição da escravatura contribuiu para uma nova reflexão sobre a nossa cultura, enfatizando assim a importância dos negros na constituição da nacionalidade. A partir daí, começaram a surgir teorias culturais que valorizavam a miscigenação, ou seja, a mistura de raças, como fator principal da cultura brasileira. Na verdade, nós temos realmente essas duas misturas, né? essa miscigenação entre o índio e também do negro, né? Que faz parte da nossa cultura brasileira hoje, que, por sinal, é uma parte muito interessante dentro da nossa cultura, muito valorizada pela situação em que esse povo passou, né? Que foi bem no momento da escravidão, entrou como história dentro da nossa cultura brasileira e contribuiu muito essa questão da escravatura para a nossa cultura brasileira. E hoje nós temos realmente mostrado, né, a participação, ou seja, os costumes desse povo e a importância que eles tiveram, que ainda hoje tem realmente dentro da nossa cultura brasileira. Nós apresentamos ou representamos isso, né, através de algumas comidas, através de danças, enfatizando realmente na escravatura, no povo negro, entre negros e índios, né? Uma grande parte desse povo tem uma participação muito importante dentro da nossa cultura brasileira. A abolição da escravatura contribuiu para uma nova reflexão sobre a nossa cultura, enfatizando assim a importância dos negros na constituição da nacionalidade. A partir daí começaram a surgir teorias culturais que valorizaram a miscigenação como fator principal da cultura brasileira, certo? Então, a partir dessa abolição, os negros, né, eles começaram realmente a ser valorizada essa questão da miscigenação, tendo isso como um fator principal da nossa cultura brasileira. Evidentemente, né, eles fizeram parte da nossa cultura, eles fazem parte da nossa cultura muito claramente, como fala o nosso próprio texto. Então, foi enfatizado dessa forma, entrando realmente, como a gente observou aí, na constituição da nossa nacionalidade. É importante considerar o caráter dinâmico, aberto e histórico da cultura, uma vez que valores e práticas culturais tendem a se modificar com o passar do tempo, adaptando-se a novos contextos, atendendo às necessidades e expectativas de cada época. Lá no início do texto, nós observamos que a cultura ela não é realmente todo o tempo de uma forma só, ela pode mudar no nosso cotidiano, ela pode estar sendo agregada, né? Então a gente observa pelo texto, o qual nós acabamos de ler, que realmente esse contexto ele pode ser mudado, ele pode ser acrescentado, ele pode adaptar-se a novo contexto, a novos contextos, atendendo certamente às necessidades, o acontecimento, né, as expectativas de cada época vivenciada. A cultura do Brasil ela é marcada por diferentes regionais. Com certeza, existe na região em que você vive elementos culturais que diferenciam esse local dos outros lugares do Brasil. Na introdução desse capítulo, vimos alguns elementos que constituem o acervo cultural brasileiro. E aí ele deixa, né, como uma pesquisa para vocês, dentro de uma atividade, para pesquisar e ler sobre esses elementos que vêm compondo a cultura brasileira. Em sala a gente já trabalhou, mostrou quais desses elementos que compõem a cultura brasileira e vai ficar como uma atividade para vocês realmente. A parte dessa atividade é pesquisar os acervos cultural brasileiro, pesquisando cada um deles, ok? Então,
encerrando por aqui o nosso texto, que ele foi um texto pequeno, né, da página 73, vai ficar como atividade para vocês somente as questões da página também 73, que são 3 questões. Então, vocês vão estar respondendo essas 3 questões e fazendo mais a pesquisa sobre os acervos culturais brasileiros, ok? E na próxima aula, vocês me levam para a gente fazer essa socialização em sala. Tudo bem, meus queridos? Então, até a nossa próxima aula.